Olá, sou Andresa Lira, aluna do mestrado em Ciência da Computação, e para apresentar este artigo da disciplina de FPCC3, eu escolhi este artigo que faz parte da minha linha de pesquisa, que eu sou pesquisadora sobre pensamento computacional. Então, o artigo escolhido foi Explorando Robótica com Pensamento Computacional no Ensino Médio, um estudo sobre seus efeitos na educação. E aí, este artigo foi desenvolvido com o intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, onde foi realizado oficinas com cursos de robótica, dando ênfase ao pensamento computacional no ensino médio nas escolas do SESI da Paraíba. E aí foi avaliado estaticamente os efeitos do referido curso no desempenho de 729 estudantes aprovados no primeiro ano do ensino médio. E aí, para entender melhor os processos matemáticos que teve nessa pesquisa, foram desenvolvidas duas questões de pesquisa. A Q1, que era para saber se a introdução do pensamento computacional favorecia o processo de ensino-aprendizagem na oficina de robótica. E a segunda questão de pesquisa era se o ensino de robótica com ênfase no pensamento computacional poderia aprimorar o desempenho de estudantes na disciplina básica do ensino médio. Para entender melhor onde entram os cálculos matemáticos nessa pesquisa, a gente vem aqui para a seção dos análises dos dados. E aí, para responder as duas seguintes questões de pesquisas, foram caracterizados os estudantes em dois grupos, um experimental de 277 alunos e um de controle de 452 alunos. E para analisar as estatísticas dos dados, foram utilizados a linguagem de programação R. Então, diante do número de disciplinas do ensino médio, a análise foi realizada um procedimento de blocagem. Então, a partir do teste T de Student, foi realizado para avaliar se havia diferença significativa entre o desempenho de ambos os grupos, entre o experimental de 277 alunos e o de controle de 452 alunos. Para a realização dos testes, foi utilizado um nível de confiança de 95% e significância estatística alfa igual a 0,05. Então, considerando nessa análise os pressupostos estatísticos específicos para o teste T, normalidade e homogeneidade das variâncias, e por meio de uma análise complementar foi garantido a aleatoriedade dos dados, tendo em vista a manutenção da validade dos resultados. Calculando o índice de tamanho de efeito D, obteve-se D igual a 1,25, como D é exatamente equivalente ao Z-score tabelado de uma distribuição normal padrão. Então, a partir da consulta na tabela normal padrão, teve-se que 89% dos alunos do grupo experimental apresentaram uma média superior em relação ao grupo de controle. Segundo a definição de Coe, esse efeito é alto, uma vez que D é maior que 0,8. Para responder à segunda questão de pesquisa, foi realizado um teste de hipótese T-Student unicaudal, onde foi utilizado o nível de significância de alfa igual a 0,05, considerado como hipótese alternativa que o desempenho dos estudantes do grupo experimental era superior ao de controle na oficina de robótica. Após os testes realizados, obteve aí as saídas, onde os testes de hipótese T de Student são apresentados nesta tabela, como a gente pode visualizar. Observa-se que para todas as áreas do conhecimento avaliadas tem-se p-value menor que alfa. Assim, com o nível de confiança de 95%, onde foi rejeitado a hipótese nula.
Então, dessa forma, né, não há índice de que a introdução do pensamento computacional na oficina de robótica influencia o desempenho de estudantes em disciplinas do ensino médio. Logo, assume-se que a hipótese alternativa H2.1, que é, após a introdução do pensamento computacional na oficina de robótica, o desempenho de estudantes nas disciplinas básicas melhora significativamente em relação ao desempenho dos alunos que participaram da antiga oficina. O efeito da modificação da oficina sobre o desempenho dos estudantes na área do conhecimento avaliados do ensino médio foi positivo, né? Com base no índice de tamanho de efeito D de Cohen calculado para cada área, como foi observado na tabela 4 anteriormente, verificou-se por meio da consulta da tabela normal que estudantes do grupo experimental apresentaram médias superiores em relação ao grupo de controle nas seguintes proporções de áreas: 63% matemática, né, um efeito pequeno, de 0,2 menor que D, menor que 0,5. 67% em linguagens, também um efeito pequeno, de 0,2 menor que D, menor que 0,5. 88% em ciências humanas, um efeito alto, D maior que 0,8. E 70% em ciências da natureza, um efeito médio, né, onde foi aí 0,5 menor que D, menor que 0,8. Pode-se, né, concluir após essa análise, após esta pesquisa, né? Bem, a análise ela evidenciou que a inserção do pensamento computacional melhora o desempenho de estudantes na oficina de robótica. Além disso, o contato com o pensamento computacional como parte integrada de disciplinas melhora o desempenho de estudantes nas disciplinas básicas de maneira significativa. Então, os resultados, né, ele apontam de forma geral que o desempenho dos alunos foi significativamente aprimorado após o curso. Bem, é isso o que eu tinha para apresentar sobre este artigo, né, e sobre aí os cálculos matemáticos que foram feitos para análise desses dados.